18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando pra você, especialmente pra você, ouvinte, mais uma edição do programa 18 horas nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. A informação no seu rádio, a informação no seu aplicativo, até às 7 da noite com a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM. Karime Leão, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo lindo, tudo ótimo e maravilhoso. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Obrigada para você que nos acompanha pelo aplicativo Humano. Show. E também a galera que nos dá essa carona aí nessa hora do rush, nos motoristas, no engarrafamento. Afinal de contas, o engarrafamento voltou, né? O novo normal também tem engarrafamento. Ainda não tá no auge, mas já tem. Mas já tem, porque as escolas e faculdades ainda não voltaram. Mas daqui, acho que mês que vem vai estar um normal. Normal com hora do rush. Karime, nesta quinta-feira, mais conhecido como hoje, é isso mesmo? É isso aí. Um grupo de artistas vai fazer uma live para celebrar, olha só, a memória de um dos grandes, né, cantores e compositores e poetas e uma série de coisas, um dos influenciadores da cultura, né, de um modo geral, um gênio, Vinícius de Moraes, que nos deixou há exatos 40 anos, no dia 9 de julho de 1980 e com apenas 66 anos de idade. Muito novo. Bom, a live vai ser no canal do YouTube da produtora cultural Gilda Matoso, que é viúva de Vinícius de Moraes. Ela organiza o evento, que começa daqui a pouquinho às 7 da noite no canal dela do YouTube. E vai assim com nomes como Toquinho, Gilberto Gil, Maria Creuza, Mariana de Moraes, Sinara do Quarteto em Si e os poetas Marcel Powell, Antônio Cícero, Geraldo Carneiro e o ator Aloysio de Abreu. Cada artista, Karime, ouvintes em 100,7, vai escolher algo para cantar ou conversar, né, sobre o poeta Vinícius de Moraes. A viúva do artista Gilda Matoso afirmou o seguinte, abre aspas, eu fico abismada, ela disse. Tanta gente que não era nem nascida na época é muito fã dele, é verdade. É uma obra eterna. A obra é verdadeira, rebuscada e ao mesmo tempo tão popular, fecha aspas, disse Gilda Matoso. Sem dúvida, né, Carlão? Sim. É eterno, né? O Poetinha, conhecido como o Poetinha. Todo mundo tem uma obra favorita dele. Qual a sua? Nem sei, são tantas. Garota de Ipanema, são vários. Samba da Bênção. Samba da Bênção é a minha preferida. Samba da Bênção é maravilhosa. Vamos lá, cara. Carlão cantando aí. Tá certo. E tem, né? Bom, e tem programação para amanhã também aqui em Manaus. É o seguinte, uma programação especial para os doadores de sangue que forem ao Emoan nesta sexta-feira, dia 10 de julho. A galera vai conferir um show do Boi Bumbá garantido, a minha paixão vermelha. Bom, a minha é azul, mas tudo bem. Estamos juntos com, né, o contrário. A programação acontece a partir das 9 da manhã e faz parte da campanha Quem é Garantido Estende o Braço, que está mobilizando aí, né, os torcedores da nação vermelha e branca aqui em Manaus. A iniciativa vai contar com a participação da Batucada do Garantido, da torcida encarnada, da galera vermelha e branca e dos dançarinos do Garantido Show. Além do boi de pano que vai recepcionar, né, os doadores, a ação pretende contribuir para aumentar o estoque de sangue do Emoan, que é muito importante, principalmente nesse período complicado que nós estamos vivendo, né? Inclusive o Emoan está sofrendo baixa desde o início da pandemia, ok, Karime, então? Exatamente, Carlão. Lembrando que o Emoan se preparou todo, né? Tem todo um esquema, bacana, se reorganizou por conta do novo coronavírus para o cuidado dos doadores. Então tem a distância, tem álcool em gel, tudo no protocolo. Tudo dentro do protocolo. Vá sem medo de ser feliz. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Estamos mais uma vez começando para você mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. Foi divulgado hoje a lista com os nomes dos deputados que vão compor a comissão especial do impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Como já era esperado, né, a comissão terá a maioria de deputados de base de apoio do governador Wilson Lima na Assembleia. O deputado Belarmino Lins, do Progressistas, o mais velho da casa, assume interinamente a presidência da comissão até que os membros escolham o presidente ou a presidente que vai comandar os trabalhos da comissão, assim como o relator que vai elaborar o parecer culpando ou inocentando o governador e o vice de prática de crime de responsabilidade, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa. Bom, mas a decisão final é do plenário que vai decidir se aprova ou não o parecer do relator. O repórter Azaf Augusto acompanhou todo o movimento dos parlamentares hoje na Assembleia Legislativa e traz pra gente mais informações sobre esse processo de impeachment que é inédito, inclusive inédito na história do Amazonas. Vamos conferir. Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovaram nesta quinta-feira os nomes dos parlamentares que vão compor a comissão processante do impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida, acusados de crime de responsabilidade, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa. A comissão é formada pelos deputados Fausto Júnior, Delegado Péricles, Felipe Souza, Terezinha Ruiz, João Luiz, Alessandra Campelo, Doutor Gomes, Saulo Viana, Belarmino Lins, Dermilson Chagas, Wilker Barreto, Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, Adilto Afonso, Sinésio Campos, Joana Dark e Cabo Maciel. Quem vai conduzir de forma temporária a comissão especial é o deputado Belarmino Lins. Ele foi escolhido pelo critério da idade. Belarmino já convocou os colegas para uma sessão de votação nesta sexta-feira, no plenário Rui Araújo, para a eleição do presidente e relator do impeachment. Como a comissão é formada por maioria de deputados da base, a tendência é que o presidente seja um aliado ao governador Wilson Lima. O nome mais forte especulado é o da deputada Alessandra Campelo, defensora ferrenha do governador. Azaf Augusto para o 18 horas. E sendo minoria na comissão processante, os deputados da oposição agora dizem que só a pressão popular pode fazer com que Wilson Lima perca o mandato. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Cíntia Blink. Os deputados Álvaro Campelo e Maiara Pinheiro não quiseram assumir uma das vagas que o Partido Progressistas tinha direito na comissão do impeachment. Com isso, apenas Belarmino Lins ocupa um lugar pelo partido, mas cedeu outro assento para o colega do PL, Cabo Maciel. Apesar da reclamação dos deputados de oposição, a maioria conseguiu aprovar o requerimento do PP por unanimidade, e a comissão do impeachment segue com 2 deputados do PL. Além de Cabo Maciel, tem a deputada líder do governo, Joana Dark. Com ampla maioria na comissão, a base de Wilson Lima já mostra que a oposição vai ter um grande desafio para não deixar o pedido de impeachment ser arquivado. Para o deputado Wilker Barreto, cabe à população ajudar. E ele lembra da lista com a anotação de 5% e os nomes que coincidem com os nomes de deputados governistas, encontrado pela Polícia Federal no gabinete do governador durante a Operação Sangria. Eles têm a maioria. E muitos que foram citados naquela lista fazem parte da comissão sem nenhum constrangimento, né? E aí é difícil. Nós temos que ter a opinião pública, a sociedade pressionando os deputados, cobrando, porque isso é sério. E Dermilson Chagas entende que é melhor não revelar os planos agora. Tem vários campos para atuar, né? Então nós vamos pontuar cada um deles para podermos contra-atacar. Falar agora, né, alimentar a situação, a base. Vejo que eles trouxeram o Belão para dentro da Assembleia, como o PP se recusou a defender o governador, eles deram a vaga do PP para o Cabo Maciel, uma postura, né, de engembração, para mostrar o tamanho do comprometimento deles com o governo. Formada a comissão, o membro mais velho, nesse caso, o deputado Belarmino Lins,
tem a tarefa de presidir a primeira reunião, em que será feita a votação para saber quem assume o cargo de presidente e de relator da comissão do impeachment. Mais uma batalha importante entre a situação e a oposição, marcada para amanhã desta sexta-feira. Cíntia Blink para o 18 horas. Os deputados da base governista também não revelam, as estratégias para defender o governador Wilson Lima. Vamos aos detalhes com o repórter Azaf Augusto. Os deputados da base governista na Assembleia Legislativa estão mantendo segredo sobre qual estratégia vão usar para defender o governador Wilson Lima no processo de impeachment. O governador tem maioria dentro da comissão especial formada na sessão desta quinta-feira. A tendência é que o presidente e relator da comissão sejam apoiadores de Wilson Lima. Os deputados da base aliada ao governador e que fazem parte da comissão do impeachment não comentaram como vão fazer para defender o governador das acusações de mau uso do dinheiro público, improbidade administrativa e crime de responsabilidade, descritos no pedido de impeachment ingressado pelos médicos Mário Viana e Patrícia Sichar. Dependendo de quem for eleito presidente e relator da comissão do impeachment, o cenário desse processo pode ser totalmente diferente do que se vê na CPI da pandemia, que tem maioria de deputados de oposição. Após a definição do presidente e relator, a comissão terá 10 dias para emitir o parecer. Então, vão opinar se a denúncia deve ser ou não julgada. Azaf Augusto para o 18 horas. Bom, e se depender dessa composição e se for confirmada a deputada Alessandra Campelo como presidente da comissão e o deputado Francisco Gomes como relator, fica tudo dominado pela base governista. E isso é excelente para quem, é claro, para o governador Wilson Lima. Nos bastidores da Assembleia Legislativa, o comentário era que teve comemoração na sede do governo. Até o ânimo dos deputados de oposição hoje estava muito mais contido diante da composição da comissão especial do impeachment. Os internautas na internet não perdoam, né? Eles estão atentos e cheios de comentários na sessão virtual da Assembleia. Hoje, por exemplo, a lista dos 5% com nomes iguais aos dos deputados encontrada pela Polícia Federal no gabinete do governador durante a Operação Sangria foi lembrada por eles. Isso porque muitos dos que têm um nome igual ao que apareceu na anotação estão na comissão do impeachment. A oposição vai ter que se desdobrar para mostrar e convencer os parlamentares da base aliada de que o governador cometeu crime de responsabilidade e por isso tem que perder sim o mandato. Será uma batalha de 1 ou mais meses em que novidades podem acabar mudando a relação de forças lá na Assembleia Legislativa do Estado. Essa novela do impeachment você continua acompanhando diariamente de segunda a sexta-feira aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mais 2 pesquisas para a Prefeitura de Manaus foram divulgadas hoje, nesta quinta-feira. E o ex-governador amazonino Mendes, do Podemos, lidera isolado em todos os cenários. A primeira é do Instituto de Pesquisa do Norte, do portal Direto ao Ponto. E mostra amazonino Mendes com 29,8%, ou seja, com quase o dobro das intenções de votos do segundo colocado, que é Dalvi Almeida, do Avante, que tem 15,2%. Olha, o terceiro colocado nessa pesquisa é o deputado federal Alberto Neto, do Republicanos, com 10,4%. Logo em seguida aparece José Ricardo, do PT, com 7,1%. Depois Alfredo Nascimento, do PL, com 5,2%. Depois o atual vice-prefeito Marcos Rota, com 4,8%. E Josué Neto, com 4,1%. A pesquisa do Direto ao Ponto foi realizada no período de 29 de junho a 2 de julho. Entrevistou 1.001 eleitores e está registrada no TRE. A outra pesquisa é do Instituto Action. Nessa pesquisa, amazonino Mendes também lidera com 28,5%, seguindo por Dalvi Almeida com 16,4%. Depois Alberto Neto com 8,4%, José Ricardo com 7,3%, Marcos Rota com 4,9%, Chico Preto com 4,4%, Conceição Sampaio com 4,1%,
2,5%, Josué Neto com 3,4% e Coronel Menezes com 2,5%. A pesquisa da Action entrevistou 1.100 eleitores entre os dias 3 e 7 de julho e também está registrada no TRE. Mais detalhes dessas duas pesquisas estão no 18horas.com.br e o site de notícias da Mix Manaus. Amazonino Mendes vem liderando todas as pesquisas divulgadas desde o final do ano passado. O eleitor acena que já está mais do que arrependido de ter votado no Novo para o governo do Amazonas e que agora quer o quê? Um político mais sério, mais experiente, já testado para administrar a prefeitura de Manaus. Hoje, o governador Wilson Lima é o principal cabo eleitoral do Amazonino Mendes. É claro, não é? Lógico. A decepção com o nome, com o novo, com o nome de Wilson Lima, fortalece o ex-governador que se consolida na liderança das pesquisas desde o final do ano passado. Todas as pesquisas indicam que o próximo prefeito de Manaus será eleito num pleito de 2 turnos. A polarização entre Amazonino e Davi Almeida vem se consolidando e se nada de novo surgir no cenário político, teremos os dois disputando o segundo turno em 29 de novembro. Estamos aí há 4 meses do primeiro turno, que vai acontecer no dia 15 de novembro. Teremos muitas articulações, composições que vão influenciar na decisão do eleitor. O processo ainda está no começo. Estamos ainda na pré-campanha, mas as pesquisas mostram essa polarização entre Amazonino Mendes e Davi Almeida cada vez mais evidente. 18 horas. Agora são 6 horas e 16 minutinhos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Vamos com a primeira da playlist de hoje aqui em 100,7, abrindo essa sequência com Kygo, ok? Kygo, inclusive, divulgou aí recentemente o 4º single de seu terceiro álbum, a faixa Golden Hour. Exatamente, Carlão. Então vamos para a primeira da playlist desta quinta-feira. Vamos ouvir a música Lose Somebody. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 20 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Primeira da playlist de hoje. Você acabou de conferir em Kygo e One Republic, a música Lose Somebody. Mais uma que você curtiu aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora vamos saber a previsão do tempo para esta noite, hein? Será uma noite chuvosa. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo informações do clima, a previsão é de pancadas de chuva, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 87%. 6h21, boa noite. Mix. A CPI da pandemia volta a se reunir nesta sexta-feira para dar sequência aos trabalhos de investigação de irregularidades na Assembleia, na Secretaria de Saúde do Estado, retificando. O foco agora são as empresas que atuam na Suzam por processos indenizatórios, sem concorrência pública ou tomada de preços, como explica a repórter Cíntia Blink. Na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Saúde estão os processos indenizatórios, aqueles contratos feitos com o governo sem licitação, em que as empresas prestam o serviço e no final cobram o preço que desejam. Amanhã é dia de os 5 titulares da CPI se reunirem para aprovar os novos requerimentos e mostrar o resultado das investigações até agora, como explica o presidente da comissão, deputado Delegado Péricles. Amanhã teremos mais uma reunião da CPI da Saúde, em que votaremos alguns requerimentos e apresentaremos alguns trabalhos já de investigação a respeito de empresas que prestam serviços terceirizados por processos indenizatórios no Hospital Newton Lins e em outras unidades.
De acordo com a assessoria do presidente da CPI, todas as informações sobre a investigação da compra dos respiradores foi entregue para a Polícia Federal sexta-feira passada. Já para o Ministério Público Federal, foi encaminhados dados sobre a consultora do governador Wilson Lima, Carla Polak, que apesar de não ter vínculo oficial com o governo do Amazonas, agia no comando da Casa Civil, de tal forma que o deputado Serafim Correia chegou a chamá-la de governadora. E para o Ministério Público Estadual, a comissão enviou informações sobre o projeto de 6,5 milhões de reais, Anjos da Saúde, colocado em prática sem a aprovação de técnicos da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, segundo o presidente da comissão. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E o desmatamento no Amazonas cresceu 6% nos 6 primeiros meses de 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o levantamento detalha que neste primeiro semestre, o total da área desmatada passou de 500 quilômetros quadrados. Entre janeiro e junho de 2019, foram desmatadas no estado 488 quilômetros quadrados de área. Em 2020, de janeiro até a última atualização dos avisos de desmatamento do site, que data de 25 de junho, o total de área desmatada já era de 517 quilômetros quadrados. Para o pesquisador do INPA, Felipe Vernsait, o aumento do desmatamento é a consequência da redução de políticas públicas de combate à exploração ilegal de recursos naturais. A tendência, segundo ele, é aumentar ainda mais. Segundo o pesquisador, ele informou que, começando o mês de junho, a região entra na época da seca, que é propícia para desmatar. E o Exército lançou o aplicativo para denúncia de crimes ambientais na Amazônia. O aplicativo vai apoiar a Operação Verde Brasil 2 e a identidade do denunciante não vai ser revelada. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. O aplicativo Guardiões da Amazônia está disponível na plataforma Android. Foi desenvolvido pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército, com o objetivo de reprimir crimes ambientais na Amazônia Legal. Com o aplicativo, é possível denunciar qualquer tipo de crime ambiental e até enviar foto e coordenada geográfica do local exato de uma queimada, por exemplo, e até o tamanho da área afetada. Segundo o comandante da 17ª Brigada de Infantaria, General Luciano Batista de Lima, a informação será repassada aos órgãos de fiscalização para que sejam tomadas as providências possíveis. A plataforma tem um módulo para celular. Esse módulo permite que a população realize denúncias de queimadas, desmatamento ou de garimpos. E depois a denúncia vai para outra parte da plataforma, nossos computadores, onde é feita a análise de inteligência e as nossas equipes atuam no combate ao desmatamento, queimadas ou garimpos ilegais. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Lançado este mês, o aplicativo Guardiões da Amazônia faz parte das ações da Operação Verde Brasil 2. O aplicativo vem com um mecanismo para incentivar as denúncias. Quanto mais denúncias válidas forem feitas, mais o usuário ganha pontos e quanto mais pontos, ele pode receber medalhas virtuais de bronze, prata, ouro e diamante. Somente no mês de junho, quando iniciou o verão amazônico, a região registrou o maior número de queimadas nas primeiras semanas do mês, desde 2007. De acordo com o Instituto de Pesquisa Ambiental, foram detectados 1.469 focos de incêndio, 30% a mais que o verificado no mesmo período do ano passado. Odineia Araújo para o 18 horas. Economia. Os pedidos de seguro-desemprego em junho aumentaram 28,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Só este ano, 4 milhões de trabalhadores já receberam o benefício. Os dados refletem a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Os pedidos no mês de junho foram concentrados principalmente no setor de serviços, com um total de 272.447 pedidos. Pois é,
dentro desta categoria, nem dentro desta categoria, foram na área de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias e administrativas, que juntas aí somaram 114.936 pedidos de seguro-desemprego. Os membros da equipe econômica têm dito que a pior fase da crise englobou o mês de abril e o início de maio, e que o começo da retomada tem mostrado força. Com certeza, e é isso que todos nós estamos aí esperando, né? Todos os dias. O país já vem patinando em crises há vários e vários anos e agora, por conta da pandemia, enfrenta aí uma retração histórica. Você está ouvindo 18 horas. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu hoje habeas corpus pedido pela defesa de Fabrício Queiroz e de sua mulher Márcia Aguiar, que está foragida desde o dia 18 de junho, quando Queiroz foi preso em Atibaia, em São Paulo. Com a decisão de Noronha, os dois vão para a prisão domiciliar e serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Eles são investigados no caso da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ao apresentar o pedido de habeas corpus, o advogado Emílio Cata Petra argumentou que o cliente é portador de câncer de cólon e corria risco de saúde devido à pandemia da Covid-19. A condição do ex-assessor foi levada em consideração pelo ministro, que em sua decisão concedeu a prisão domiciliar a Márcia Aguiar, presumindo que a sua presença ao lado de Queiroz é necessária para que ele receba as atenções devidas por conta da doença, já que ele estará privado do contato com terceiros, salvo aí profissionais de saúde e, é claro, seus advogados. Agora 6 horas e 29 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos de música em a segunda da playlist de hoje em 100,7 para você que está aí ouvindo o programa 18 horas. Estamos aí, olha só. No mês passado, o rapper Nicole B lançou um novo single, a faixa Who's That, What's That, que chegou direto ao top 40 na Official Charts. Bacana, hein? E mesmo com apenas 2 músicas lançadas, o artista se estabeleceu como uma das principais estrelas já de 2020. Então vamos de música com Nicole B, Who's That, What's That? Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 34 minutinhos e você está no melhor mix do Brasil. Karime, essa playlist de hoje tá show de bola, hein? Diferenciada, não? Bacana aí. Olha só, hein? Curtimos aí Nicole B, a música Who's That, What's That, em 100,7. Você curtiu mais uma aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora nós vamos conferir, né, como deve ser o tempo, né, para amanhã. Amanhã é sexta-feira, Karime Leão, dia 10 de julho. Será uma sexta de sol. Vamos ver aí a previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, vai ser muito parecido com hoje, tá? Sexta-feira, dia 10, tá? Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista também é de 23 graus e a máxima prevista também de 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 88%. 6h34, boa noite para você em 100,7. Mix. O polo de 2 rodas da Zona Franca de Manaus acelerou a produção em junho. Produziu 78.130 motocicletas. Isso representa um aumento de 427,6% em relação ao mês de maio deste ano, quando foram fabricadas apenas 14.809 unidades. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas e similares, a Abraciclo. O resultado de junho deste ano também superou o do mesmo mês de 2019, com alta de 14,7%. Mas esse crescimento está relacionado ao período de férias parciais registrado no ano passado em algumas fábricas de motocicletas do Polo Industrial de Manaus. Sim, é importante observar que no primeiro semestre, de 2020 foram fabricadas 392.217 motocicletas, 27% menos que no
no mesmo período do ano passado, quando foram produzidas mais de 537 mil unidades. São números expressivos e mostram que esse setor, que é um dos mais importantes do polo industrial aqui de Manaus, está reagindo bem a esse momento da pandemia de Covid-19. E é uma retomada que ainda dependerá, da normalização das operações do varejo. Bom, e as perspectivas eram de uma retomada mais lenta, mas esses números de junho indicam que poderemos, alcançar a normalidade no setor de duas rodas bem antes do previsto pelos empresários do setor. Isso é bom, porque tem reflexo positivo na arrecadação e na manutenção dos empregos. Você está ouvindo 18 horas. E temos mais um número positivo da recuperação da economia. As vendas no Amazonas cresceram 13,2% em maio, segundo o IBGE. De acordo com a entidade do comércio, o crédito emergencial do governo federal tem sido responsável por esse crescimento. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE revelou leve recuperação econômica em todo o Brasil. Em todo o país, as vendas no varejo cresceram 13,9% em maio, maior crescimento desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. Já no Amazonas, o crescimento em maio foi de 13,2% em relação a abril, quando a queda foi de 15,6%. Mas na comparação com maio do ano passado, a queda nas vendas do varejo atingiu 12,4%. De acordo com o supervisor de disseminação de informações do IBGE, Adejalma Nogueira, as maiores vendas vieram do comércio ampliado. A boa notícia de maio veio do comércio ampliado, que é o comércio normal, mais peças, mais veículos, mais material de construção. Esse grupo cresceu 6 pontos percentuais acima do comércio normal no mês de maio. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Azuri Benzion, o crescimento nas vendas em maio em relação a abril é reflexo do crédito emergencial de R$ 600 do governo federal. Nós acreditamos muito que nós estamos tendo agora um auxílio muito grande por parte do governo federal, daqueles R$ 600 de ajuda emergencial, que está ajudando a irrigar bastante a economia, a base da economia da pirâmide, Nós ainda vamos ter no mês de julho, mês de agosto ainda com essa injeção de valores que giram em torno de 600 milhões aqui no estado do Amazonas. Nós acreditamos que isso vai manter ainda, quem sabe para o mês de outubro, setembro, outubro ainda, a economia um pouco irrigada, devido ainda a essa roda da economia estar girando nessa velocidade. Já para o segundo semestre, o presidente da federação não demonstra tanto otimismo. Segundo ele, aí vai ser a hora da realidade causada pela pandemia. Passando esse setembro e outubro, que eu acho que ainda vão ser positivos, volta à realidade, que seria, na verdade, a economia sem essa ajuda emergencial. Não temos como saber o que vai acontecer, até mesmo se a doença vai dar uma trégua a nível nacional e também a nível local. Aí sim, nós podemos entender melhor quando a vida vai poder voltar ao normal. Já na indústria, segundo o IBGE, na passagem de abril para maio de 2020, o Amazonas teve um avanço de 17,3%, mas amargou queda de 47,3% na comparação com maio de 2019. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e como as atividades estão voltando aos poucos, incluindo aí as competições esportivas, destacando que ontem teve até jogo do Flamengo e Fluminense no Maracanã, com vitória do tricolor carioca. Como é que deve ficar os jogos do Brasileirão, hein? Pois é, Carlão, a CBF publicou hoje o calendário revisado da temporada de 2020. Tem o encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro do ano que vem, de 2021. As sequências de jogos das tabelas das séries A, B e C vão ser mantidas conforme aprovadas nos conselhos técnicos. E o presidente do Manaus Clube, Luiz Mitoso, conversou com a gente e falou sobre o assunto. Vamos conferir. Com relação à pergunta aí do que eu achei, do que o Manaus achou com relação ao calendário divulgado hoje pela manhã do Campeonato Brasileiro, Série C da CBF, eu tenho a responder o seguinte. Primeiro, que o calendário foi além daquilo que nós imaginávamos. Não só o Manaus,
mas todos os outros clubes, 19 clubes da Série C. Falo isso porque nós temos um grupo e um grupo de presidentes dos clubes que compõem a Série C do Brasileiro, e nos causou muita surpresa o calendário ter ido até janeiro de 2021, avançado até janeiro de 2021, porque isso importa em mais recursos, em mais gastos para atender esse campeonato. Nós imaginávamos que o Campeonato Brasileiro da Série C pudesse ser encurtado no sentido da programação dos jogos pudessem ser no meio de semana e fim de semana, como é a Série A, como é a Série B. E a gente, quando os presidentes se colocaram à disposição de iniciar o campeonato, a gente entendia também que o formato seria igual, com jogos no meio de semana e finais de semana, para ter um calendário mais enxuto, onde pudéssemos honrar com todos os compromissos, que aí nós iríamos ter um campeonato aí de 3 meses, no máximo 4 meses. Temos que nos reinventar. Aliás, hoje nós recebemos a premiação pelo vice-campeonato brasileiro da Série D de 2019, um Fiat Mobi que custa aproximadamente R$40 mil, e nós estamos já lançando uma programação para converter esse prêmio em recursos para o Manaus, onde a torcida poderá ajudar o Manaus comprando uma rifa para nós fazermos dinheiro, fazer caixa para prover já futuras despesas que com certeza vão avançar em muito no planejamento financeiro do Manaus Futebol Clube. Você está ouvindo 18 horas. O indígena da etnia ticuna, Neuraci Ramos, morreu nesta quarta-feira enquanto aguardava a transferência de Tabatinga, no interior do Amazonas, para Manaus. A UTI aérea que faria a remoção teve pane no momento em que a paciente diagnosticada com Covid-19 era embarcada na aeronave. Neuraci precisou retornar para o hospital de guarnição da cidade, mas morreu 2 dias depois. Durante 6 dias, a família informou que aguardou a chegada da UTI aérea para a transferência da indígena para Manaus. Na segunda-feira, dia 6, de acordo com o marido, uma aeronave enviada pela Suzano chegou ao município para fazer a remoção da paciente, mas não conseguiu levá-la para a capital em razão de pane mecânica. Bom, a família contou que Neuraci foi levada em uma ambulância até o aeroporto da cidade. Foi embarcada na UTI aérea pela equipe médica, mas a aeronave apresentou pane em uma das turbinas e a indígena teve que voltar para o hospital militar, onde acabou falecendo. A Secretaria de Estado de Saúde informou por meio de nota que vai instaurar procedimento interno para investigar as responsabilidades diante do ocorrido. Até a quarta-feira, mais de 2,9 mil pessoas no Amazonas já haviam morrido com a Covid-19. A doença que infectou mais de 80 mil pessoas aqui no estado. Bom, essa é mais uma das centenas e centenas de mortes que ocorreram no Amazonas por falta de assistência médica, infelizmente. Não é um caso isolado. A saúde no Amazonas, que sempre foi complicada, nesse governo colapsou e isso foi notícia, inclusive, nacional e internacional. E hoje todos sabem que enquanto a população sofria com a falta de atendimento médico, uma organização criminosa atuava dentro do governo para desviar recursos da saúde. E segundo a Polícia Federal, o governador Wilson Lima era o líder dessa organização criminosa. E é por isso que o governador Wilson Lima tem hoje os bens dele bloqueados, é investigado pela Polícia Federal e Ministério Público Federal e vai responder um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado. Isso sem esquecer da CPI da Saúde, que já comprovou vários atos de corrupção na Secretaria de Saúde. Bom, e ainda tem a CPI da Educação, que foi instaurada, mas suspensa, porque a Assembleia Legislativa do Amazonas já está abarrotada de processos e comissões para apurar
corrupção no governo do estado. 18 horas. Bom, a terra indígena Vale do Javari, aqui no Amazonas, registrou as 2 primeiras mortes de indígenas por Covid-19 em um intervalo de 3 dias, aumentando a preocupação com o avanço da pandemia para territórios onde vivem pelo menos 19 povos indígenas isolados, a maior concentração de não contados do mundo. No domingo, dia 5, a Secretaria Especial de Saúde Indígena confirmou a morte de Djalma Marubo, de 83 anos, que morava na aldeia da Praia, no município amazonense de Atalaia do Norte. 2 dias depois, na terça-feira, dia 8, foi registrada a morte da indígena Neuraci Oliveira, de 44 anos. Essa que a gente acabou de noticiar, que é de origem ticuna e era casada com um Canamari. Ela morreu no Hospital de Guarnição de Tabatinga, na região do Alto Rio Solimões, também aqui no Amazonas, depois de contrair o vírus no Hospital de Benjamin Constant, onde fazia tratamento de saúde. Até segunda-feira, dia 6, data do último boletim da CESAI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, DISEI, Vale do Javari, tinha 123 casos confirmados de Covid-19 entre os índios. Eles já haviam denunciado o início da contaminação via agentes da CESAI, que levaram o vírus para as aldeias no início de junho. O Vale do Javari é uma das 488 terras indígenas, áreas de propriedade da União, habitadas por 1 ou mais comunidades indígenas. São bens públicos e, como tal, é inalienável e indisponível. Os direitos sobre elas são imprescindíveis, informa a FUNAI. 6 horas e 47 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, vamos fechando a sequência, né, da playlist de hoje, a playlist do 18 horas. Olha só, a cantora Ella Henderson está de volta com o seu primeiro single solo em 2020, a faixa Take Care of You. É uma música que é um verdadeiro hino, alegre e agradável e fala de se comprometer a cuidar e amar de alguém e amar alguém em momentos assim difíceis. Então vamos encerrar a playlist de hoje desta quinta-feira aqui do 18 horas com Take Care of You. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, agora são 6 horas e 51 minutinhos em Manaus, já chegando no finalzinho, já fechamos aí a playlist de hoje com Ella Henderson, Take Care of You, uma música bacana que, né, a Karime falou, uma alegre, né, e agradável, fala de se comprometer com alguém, né, de estar disponível, né. Se comprometer, alegre, ter essa responsabilidade. É bacana. Muito fofo. Nesses tempos, assim, principalmente em tempos difíceis, né, você ter responsabilidade pela pessoa em tempos difíceis, o que é, assim, muito difícil, vamos combinar, né? Ter alguém para amar, né? E para ser amado. Ter responsabilidade, vai um pouquinho mais além, Carlão. Fechamos aí a nossa playlist de hoje aqui no Melhor Mix do Brasil, 6h52. Mix. Vamos agora atualizar, hein, os números da Covid-19 no Amazonas e também no país. Com ela, Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta quinta-feira mais 1.236 novos casos da Covid-19 no estado, elevando para 81.318 o número de pessoas que testaram positivos para o novo coronavírus aqui no Amazonas. Ainda segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foram confirmados mais 18 mortes pela doença, dos quais 4 ocorridos nas últimas 24 horas. Agora, o total de mortes é de 2.985 pessoas. Aqui na capital, em Manaus, de acordo com os dados da Prefeitura de Manaus, foram realizados ontem 25 sepultamentos e 5 mortes domiciliares. Ao todo, 68.084 pessoas já passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora vamos aos números do Brasil. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, é um balanço que eles divulgaram há 48 minutos. Isso, é claro, com números das secretarias de saúde dos estados aqui do Brasil. Bom, em 24 horas foram incluídos 1.220 mortes pela Covid-19 em todo o Brasil, totalizando 69.184 mortes.
Foram também, como eu disse, registrados 1.220 mortes nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados da Covid-19 em todo o Brasil já soma 1.775.779 casos confirmados de Covid-19 em todo o país. Agora, 6 horas e 53 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Como já era esperado, vai ter ampla maioria governista na comissão que dará parecer ao pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Alberto Filho. Os nomes e partidos dos deputados que formam a comissão estão na maioria dos sites de notícia do Amazonas, mas pode ser conferido também no site da própria Assembleia. Todos eles têm redes sociais e também e-mails para os cidadãos que quiserem se manifestar. A partir de agora, todos podem verificar a participação de todos eles no processo. O eleitor pode apoiar ou não as decisões que cada um dos deputados da comissão do impeachment vai tomar. Cada decisão deles será pública e publicada e vai ter consequências em suas vidas parlamentares, com certeza. Tudo vai depender das decisões e da participação da população. Por coincidência ou não, a pressão popular direta contra ou a favor do impeachment está proibida nas galerias da Assembleia por conta da pandemia de Covid-19, mas ainda restam as redes sociais. É a história que vai revelar, de um jeito ou de outro, todos os bastidores das decisões dos parlamentares. 18 horas. Carlão, e tem aqui, eu vou divulgar aqui um balanço positivo também do Ministério da Saúde, divulgado hoje, tá? O Ministério da Saúde apontou 632.552 pacientes em acompanhamento. E olha que interessante, 1.054.043 pacientes recuperados da Covid-19 em todo o país. Lembrando que nós temos de casos confirmados 1.775.779 casos confirmados de pessoas infectadas com o novo coronavírus e de pacientes recuperados, 1.054.043 recuperados. Até que é uma notícia positiva, mas lembrando que a pandemia ainda estamos no meio da pandemia, ainda não há doença e nenhum tratamento confirmado, né, cientificamente comprovado. E uma triste realidade é que foi verificada ontem no jogo que nós falamos aqui, do jogo do Flamengo contra o Fluminense, que aconteceu ontem lá no Maracanã. Pois é, essa final entre Flamengo e Fluminense, disputada ontem no Maracanã, teve um capítulo muito ruim, muito triste aqui em Manaus. Os torcedores resolveram assistir ao jogo fora de casa e acabaram gerando uma grande aglomeração na Praça do Eldorado, no bairro Parque 10, né? O local é tradicionalmente conhecido por transmitir nos telões, nos bares e lanches os principais jogos de futebol às quartas-feiras e finais de semana. Pois é, só que dessa vez a galera ficou lá aglomerada, assistindo ao jogo, como se estivesse no Maracanã, como se nós não estivéssemos enfrentando uma pandemia de uma doença que ainda não há vacina e não há cura comprovadamente cientificamente comprovada, não é? A cura, sim, nós falamos em números positivos, sim, existem números positivos, mas não há uma comprovação de uma profilaxia exata e assertiva. Gente, ainda estamos sob uma pandemia, então todas as orientações da Organização Mundial de Saúde são válidas. Evitar aglomeração, distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, o uso da higiene, né, do álcool em gel, ainda estamos na pandemia, e os números crescem, não só aqui no Amazonas, mas também no Brasil, não é não, Carlão? A realidade, Carimilhão, é que ainda não é hora de nós estarmos fazendo esta reunião toda por aí. Eu vi também vários casos
já boates abertas funcionando sem máscara e inúmeros casos de bares, isso daí vem acontecendo. É só nós ainda termos essa noção de que ainda não estamos prontos para encararmos aí multidões, né? E tanto é que ainda grandes eventos ainda não voltaram. Então é isso. Tomar cuidado, vamos manter aí, né, distanciamento, higiene total. Vamos manter. Procedimento padrão. Exato. E as recomendações científicas da ciência, da Organização Mundial de Saúde, dos médicos, dos infectologistas. Galera, ainda não está liberado, gente. Vamos nos cuidar. Verdade ou não, ainda não está liberado. Porque tem aquela coisa, será se não é não, gente. Na dúvida, vamos ficar em casa. É manter o padrão e pronto. E ainda estamos aí, nada está liberado, que nem a Karen me falou. Ok, então vamos nos estamos proteger. No finalmente. Finalmente, 6h59. Boa noite, Karen Leão. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. Boa noite para você em 100,7. Voltamos amanhã, hein, com mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouquinho você confere no Mano o quiz da Mix e em 100,7 você confere o Mix Tudo. E amanhã, a partir das 6, amanhã é sexta-feira, hein, Karime? Vale sempre lembrar, estaremos aqui de volta com você com mais notícia, com mais informação e mais uma edição do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.